Bem-vindo ao canal da Focus Consultoria e Treinamentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre brigada de incêndio e proteção contra incêndio. Bom, agora nós vamos falar sobre os métodos de extinção do fogo, né? Partindo do princípio, para haver fogo, são necessários combustível, o oxigênio, né, que é o comburente, e o calor, formando o triângulo do fogo. Para se extinguir o fogo, basta retirar um desses elementos, né? Então, na presença desses três elementos para que haja fogo. Quando eu retiro um desses elementos, praticamente eu estou fazendo a extinção do fogo, né? Então, vamos lá. Os elementos do fogo, né? É o combustível, o oxigênio ou o comburente e o calor. A retirada do combustível é um dos métodos de extinção, né? Como que a gente pode fazer a retirada do combustível? Uma cortina, um grupo de cortina pegando fogo, você remaneja alguma das cortinas. Ou então eu lembro que eu estava numa empresa, uma época começou a pegar fogo numa área, nós tiramos todo o estoque de café de um lugar para o outro. É uma forma de, a hora que acabar o material que está pegando fogo, não tem mais, ele dá prosseguimento, né? Uma outra maneira de se fazer a extinção, né, esse isolamento, é quando está pegando fogo em mata, por exemplo, que o pessoal faz aquele aceiro, né? Então cria assim, uma barreira que assim que o fogo chega naquela parte onde ou você passou uma máquina de trator e fez uma vala no caminho para interromper a comunicação da direção que está vindo fogo, é uma forma de eliminar o fogo retirando, né, o material, né, retirada do material. A extinção por retirada do material é isolamento. Esse método consiste em duas técnicas: a retirada do material que está queimando, a retirada do material que está próximo ao fogo, né, que poderá ser queimado, né? Então aqui um exemplo, ele está fechando o registro do gás, né? Então é uma forma de retirada de material. Às vezes a gente fala assim, mas um bom exemplo, às vezes pega fogo na empresa, num determinado um equipamento que ele é alimentado pelo gás, que fica lá fora, às vezes muito distante. Uma das formas da retirada do material é algum brigadista que vá até lá e fecha o registro geral. Praticamente ele cortou, né? Às vezes você não consegue aproximar na área que está em chama, mas no meio do caminho tem uma válvula, um registro, e você vai lá e fecha esse registro. Você adotou esse método, né, que é a extinção, né, por retirada do combustível, retirada do material. Bom, aí depois nós temos outro método, né, de extinção, que é o abafamento, né? O abafamento, a gente sabe, é sabido que para ter fogo tem que ter mais de 16% de oxigênio, né? Menos de 16% a chama não tem como prosseguir, né? Então aqui está um exemplo, né? Essa vela acesa, se você aproximar o copo e tampar, né? Tampar essa vela com esse copo, esse fogo vai funcionar muito fracamente e depois ele vai apagar sozinho. Por quê? Porque não tem oxigênio para manter essa chama acesa. O próximo exemplo é esse exemplo aqui que nós temos aqui, né, do tambor pegando fogo e uma tampa, né, é, fazendo o processo aí de abafamento, né? Esse método consiste na diminuição ou impedimento do contato com o oxigênio, que é responsável por intensificar, por manter a chama acesa. Depois um outro método é o resfriamento, que nada mais é do que retirada do calor, diminuir a temperatura, né? Então hoje uma das fortes fontes de redução do calor é a água, é o extintor de espuma. Mesmo o próprio CO2, ele faz a função de voltando aqui na parte de abafamento, o extintor de CO2 também tem a função de abafamento, né? Porque ele é asfixiante, ele tira o oxigênio do ambiente, e quando você está utilizando um extintor de CO2, por exemplo, você está fazendo o abafamento também, né? E aí voltando aqui para a parte de resfriamento, então o uso de extintor de água, extintor de espuma, o hidrante, são métodos práticos, né, e eficazes, e é um dos métodos de extinção por resfriamento, né? E a extinção por retirada do calor, resfriamento, este método consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor,
até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. Bom, os métodos de extinção de incêndio. Observação importante. É evidente que os incêndios que deixam resíduos como brasas ou calor, devemos prestar muita atenção no resfriamento, pois do contrário, uma vez extinto o fogo, as brasas remanescentes ou calor concentrado reiniciam o incêndio ao entrar em contato com o comburente fornecido pelo ar. O resfriamento deve atingir toda a massa incendiada que se encontra na profundidade. Um serviço operado superficialmente não atingirá a parte interna do material incendiado, o qual continuará lentamente em combustão. Bom, o que vem a ser isso, né? Quando se tem um incêndio, né, e até o mesmo bombeiro faz a extinção, depois da extinção, uma outra etapa é o rescaldo, é garantir que toda a camada foi extinta, tal, porque às vezes o bombeiro vai embora e aquela ignição pode voltar, né? Então é interessante que o resfriamento deve atingir, garantir que toda a massa incendiada, né, que se encontra na profundidade, foi trabalhada para garantir que a extinção foi total. Até aqui cabe lembrar, às vezes quando tem um serviço de solda numa empresa, e mesmo depois, né, um exemplo, né, mesmo depois que acabou o serviço a quente, você retornar no local para ver se não sente um cheiro de material queimando ou coisa parecida, né? Então aí falando aqui do rescaldo, né? Então rescaldo é a operação final de um serviço de extinção de incêndio. Esta operação consiste na movimentação de todo o material sólido envolvido pelas chamas, né? A fim de se ter certeza da não existência de resíduo e a facilidade de um melhor resfriamento, cuja complementação poderá ser feita com água de forma moderada. Por mais insignificante que seja o incêndio, nunca dê as costas de imediato para o local do sinistro, pois além do perigo da reignição, você poderá ser envolvido pelas chamas, por entrar num local, por exemplo, e às vezes ser surpreendido de a chama retornou, assim, ou retornou a chama, tal. Então são aspectos importantes a ser considerado, né? Eu lembro de um grande incêndio que eu participei, onde foi após o término da extinção tudo, a empresa contratou algumas máquinas, né, e eles fizeram movimentação com os tratores para movimentar e fazer a retirada, né, de produtos queimados, né, colocando tudo no pátio da empresa, mas retirando e fazendo um rescaldo, né? Ainda lá no estacionamento ficava aquela fumaça saindo no meio daquele carvão, né, do produto que tinha sido incendiado. Agentes extintores, né? Os extintores de incêndio destinam-se ao combate imediato de pequenos focos de incêndio, não devendo ser considerados como substituídos, né, aos sistemas de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais, né? Assim, vamos dizer assim que a parte de extintor ela é para o início, né? Então assim, o extintor ele é utilizado no início. Então a gente sabe também assim o que é incêndio, o que é princípio de incêndio, né? Então o incêndio ele está sob o domínio do homem. O princípio do incêndio está sob o domínio do homem. O incêndio ele já fugiu do domínio, né? Então é a hora de você recorrer às forças, assim, solicitar o bombeiro, solicitar apoio externo. Então o extintor ele serve de proteção para aquela fase inicial, para o brigadista, antes que o fogo tome proporções e atinja outros materiais. Então ele já no seu início ele tem um papel importante ali na parte de agentes extintores, né? Então nós temos aí os extintores que têm essa função, né? Então nós temos extintor de água pressurizada, né? É o agente indicado para a classe A, porque são materiais sólidos, queima em superfície e profundidade. Ele age por resfriamento e abafamento, né? E pode ser aplicado de forma de jato compacto, chuveiro ou neblina, né? O extintor de água. A água, ela é assim, a água é um extintor de água, ele tem
É como se fosse vamos dizer assim, um volume de 10 litros d'água, né? Num recipiente que ele tem um propelente, né? Que é o nitrogênio. Nós lembramos aí dos gases que compõem a atmosfera. 78% é de nitrogênio. Então, o nitrogênio ele é o gás propelente da maioria dos extintores, né? Exceto aqueles que já estão no estado gasoso, que é o caso do CO2, por exemplo. Então, o extintor de água pressurizada, né? Então ele tem a água, tem o sifão, o ar comprimido que é o nitrogênio, né? Tem um manômetro de indicação que tem nitrogênio dentro do cilindro para poder jogar essa água, expelir essa água para fora na hora do uso, né? Ele tem o pino que é a trava, né? E tem a válvula que é onde você faz o gatilho, né, que você faz o acionamento do extintor, né? Então esse extintor de água, o cuidado enorme assim que tem que ter com relação a esse extintor, que ele é utilizado para classe A, né? E não pode ser utilizado em hipótese nenhuma na classe C e classe D. Classe C, que são materiais elétricos, não pode usar porque é um agente extintor, condutor de eletricidade, e vai trazer grandes consequências ao quem estiver operando um extintor de água. Então não pode ser utilizado em classe materiais elétricos. E na classe D, que são materiais pirofólicos, né? Então caldeira, é um material que está incandescente, metais que estão incandescentes, você jogar água, vai estilhaçar, vai ter consequências graves por diferença de temperatura, né? Nunca use o jato direto, né, na classe B, que é líquidos inflamáveis, né? Nunca fazer o uso do jato na hora que for combater incêndios da classe B, que são líquidos inflamáveis, né? Sempre assim, o jato direto, ele é sempre na forma de neblina e tal, forma ideal. O extintor de gás carbônico ou CO2, né? É um agente extintor indicado para incêndios da classe C, que são materiais elétricos energizados, né? Por não ser condutor de eletricidade. E ele apaga também pelo abafamento, né? Isso que eu estava citando aí, porque ele é um agente extintor que ele tira o oxigênio do ambiente. Pode ser também utilizado na classe A, somente no seu início, né? E classe B em ambientes fechados, até porque ele elimina o oxigênio do local. Depois nós temos o extintor de pó químico seco, né? O pó químico seco existe algumas. O pó químico seco existe o o ABC, né? BC, perdão, o BC, o ABC e o extintor classe B, né? Que são extintores de líquido para combater incêndio e líquidos inflamáveis, né? Age por abafamento, podendo ser também utilizados na classe A e C, podendo nesta última danificar o equipamento, né, na classe C, porque ele é material corrosivo, né, e de repente em computadores pode causar corrosões e tal. E nós temos o extintor classe K, que é um extintor utilizado em cozinha, né, à base de acetato de potássio, né, diluído em água, que quando acionado descarrega um jato tipo neblina, pulverização, né, de forma pulverizada, como em um sistema fixo, né? O fogo é extinto por resfriamento e pelo efeito asfixiante da espuma, saponificação, né? É dotado de um aplicador que permite o operador estar a uma distância segura da superfície em chamas, não espalha o óleo quente ou gordura, né? E a visão do operador não é obscurecida durante ou após a descarga. Ao considerar a eficiência na extinção e a segurança do pessoal, é o melhor extintor portátil para cozinhas comerciais, né? E frigideiras, fritadeiras, grelhas, né? Então ele tem uma boa reação junto à gordura, junto à questão do uso na parte do óleo e tal. Ele atua por resfriamento e pelo abafamento, porque ele acaba impregnando a camada, né? Então tira o contato com o oxigênio. Extintor classe D, que é a base de cloreto de sódio, pó químicos especiais, né? Então esse extintor é para a classe de materiais elétricos, perdão, esse agente extintor, ele é utilizado para metais pirofólicos, né? Então da classe D. O incêndio ele é extinto pelo isolamento entre o metal e a atmosfera, então ele não permite
que o oxigênio, né, tem a proximidade, assim, então ele cria essa barreira. Aqui tem uma tabela com relação aos agentes extintores, né? Então, os extintores para classe A, água sim, espuma sim, pó químico sim, mas é assim, com restrição a riscos de reignição, né? Porque não faz o resfriamento. E o CO2 no início também age muito bem na extinção. Na classe B nós temos o água não, espuma sim, pó químico seco sim e gás carbônico sim. E na parte de equipamentos elétricos energizados, né, água não, né, aquele não bem assim não pode mesmo, né, e espuma não, pó químico sim e gás carbônico sim. Sistemas de extinção por hidrantes, sprinklers e sistemas automáticos. É legal falar assim, um pouquinho sobre o sistema automático, que é uma coisa que chama bastante atenção assim, na parte de prevenção e combate a incêndio. Normalmente, falar um pouquinho de sistemas fixos, né? Então a gente tem nas empresas a área de CPD. A área de CPD das empresas, processamento de dados, né? Centro de processamento de dados. São áreas onde estão os computadores, onde fica os iframe, ficam instalados os no-breaks, toda a parte de informática da empresa é monitorada, é gerenciada de uma área e essa área desses equipamentos tem um custo muito elevado. Então, o sistema fixo de proteção nessas áreas, né, um sistema que é utilizado o FM200, é um agente fixo que ele monitora qualquer diferença de temperatura ou mesmo início de pegar fogo em alguma coisa, ele já atua imediatamente e evita a propagação e os danos aos equipamentos, né? Aí eu lembro também no sistema fixo, eu trabalhei numa empresa que tinha uma impregnadora, né? Fazia os motores e impregnava com óleo. Então essa máquina ela era totalmente protegida também pelo sistema de CO2, onde tinha inundação total dentro da máquina, né? Se caso a temperatura, porque ele tinha uns termostatos, né? Se passasse da temperatura tal, o cilindro de gás carbônico abria e já dava inundação total. O mesmo acontece na área de CPD, né? Aí sistema fixo também a gente tem aquele sistema de nebulizador que protege tanques de gás, que tem aqueles chuveirinhos, né? Que hora ou outra, às vezes estava calor, eu ia lá abria as válvulas, né? Para fazer uma limpeza assim da própria tubulação e tal. Mas vamos lá. Trata-se de dispositivo, né, que utilize por meio que trata-se de dispositivos que se utilizam de meio líquido ou gasoso na extinção de incêndio, né? Conjunto hidráulico, hidrantes, dispositivos especiais, sprinklers, que é a base de água também, ou mesmo esses sistemas fixos, né? Como foi citado aí anteriormente, né? É automático de inundação total por agentes extintores CO2 ou FM200, que é um agente extintor, que veio substituir o Halon, né, que era um agente extintor que ataca a camada de ozônio, né, e normalmente utilizado em sala de CPDs e processamentos de dados, né. Então, os sistemas de extinção mais complexos, né, hidrante, sistema de sprinkler com chuveirinho, né. Aí uma curiosidade com relação a essas ampolas, né, nos sprinklers, né? Então ele tem aquelas cores, né? Então as cores representam que na verdade ali tem um líquido volátil e esse líquido volátil ele arrebenta, né? Ele, com o calor ele dissipa, né? E acaba fazendo com que aquele chuveirinho venha funcionar naquele lugar que recebeu um aquecimento. Com relação às cores dele, né? É o ponto de volaticidade, né? Se você tem um lugar que precisa de uma proteção mais rápida, né? Que ele a uma temperatura mais baixa ele atua, então você tem a cor específica, né? Se é uma coisa que pode retardar um pouquinho, você coloca uma outra cor que demora um pouco mais para atuação, né? E o rompimento, vamos falar assim, desse lacre que é a quebra dessa ampola, né? Equipamentos de combate a incêndio, né? Então, nos abrigos de hidrante, geralmente alojam mangueiras de 30, de 20, né? Metros. Os bicos que possibilitam a utilização de água tem o tipo universal, que é o regulável, né? Que é o esguicho que permite o jato neblina, né?
Atualmente, esses que o pessoal fala agulha ou agulheta, né? Tem alguns critérios de proibições, assim, das novas regulamentações, pede que seja o esguicho regulável. As mangueiras devem permanecer desconectadas, né, da conexão e devem estar enroladas sempre no formato aduchada, né, ou um outro método, esse método espiral aqui ele não é mais permitido, né, então tem que ser no método aduchada, onde as duas pontas se encontram na primeira extremidade, que nós vamos enxergar mais adiante, né. Aqui nós temos assim então um abrigo de mangueiras, né, esguicho regulável, né, um lance de mangueira aqui, provavelmente aqui deve ser do antigo, de 30 metros, que ainda tem no mercado. Os tipos de mangueira, a gente tem mangueira tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Os tipos da mangueira é muito relacionado ao tipo da indústria. Acho que os tipos, acho que o tipo 4, ele atinge indústrias químicas, então normalmente são mangueiras na confecção dela é feita em nylon, um material resistente a produtos químicos, mas também são coisas peculiares que se vai fazer pesquisa para compra ou é importante sempre consultar o fornecedor com relação a esses aspectos, né? Aqui nós temos as chaves de as conexões, né, de engate rápido com algumas reduções, né, de 2,5 para 1,5, a chave Storts de conexões de mangueira para facilitar a conexão. E aqui no chão tem essa tampa, né, que normalmente são as válvulas de recalque que fica na na porta das empresas, na parte frontal das empresas, que é o local onde o bombeiro, quando chega, faz a conexão da viatura para poder mandar água num outro pavimento ou, e utilizar um hidrante dentro da empresa com a pressão de um autobomba, por exemplo. Aí, né? Bom, aqui vamos lá. Então aí as mangueiras devem permanecer desconectadas, né, da conexão tipo engate rápido, devem estar enroladas convenientemente e sofrer manutenção constante. Todo ano as mangueiras de incêndio, os extintores têm que ir para recarga, né, a cada 5 anos teste hidrostático, e as mangueiras todo ano têm que ir para fazer teste e teste hidrostático também, todo ano tem que ter uma etiqueta de que elas foram revisadas. Né? Deve ser proibida a utilização indevida das instalações de hidrantes, por exemplo, para ficar lavando piso, ficar lavando fábrica, né? Só pode ser utilizado em incêndio ou num treinamento interno aceitável. Aqui é um exemplo do modelo da mangueira feita em aduchada, como eu disse anteriormente, é assim que tem que ser enrolado as mangueiras, né? E aí precisa de exercício prático para aprender, para exercitar sempre, para conhecer como fazer esse tipo de adequação. As mangueiras são tubos flexíveis, né, de tecido revestido interno em borracha, sendo em cada extremidade uma junta de união para a conexão sucessiva de várias mangueiras, né, ou acoplamento ao hidrante e esguinchos. O comprimento varia, hoje é mais comum ter de 20 e 30 metros, tem de 15 também, então tem 20, 30, 20 e 15 metros, que são as mais utilizadas por serem mais funcionais. Todo ano então deve passar por teste hidrostático, né? Sendo pressurizado 2,5 vezes a sua capacidade. Aqui nós temos hoje o esguicho regulável, né? Que é o que proporciona a neblina, são os esguichos que são utilizados atualmente. Parece que tem algumas leis que esse esguicho, pelo menos nas novas regulamentações, as empresas não estão podendo utilizar esse esguicho, né? Mas e aqui é um passo a passo, né, de como fazer o uso, né, da rede de hidrantes. Então, abra a caixa de incêndio, faz a abertura do abrigo, né, segure o esguicho da mangueira retirando da caixa de abrigo, tudo posicionado, conectados os esguichos, né, então é solicitado água, então quem vai fazer a abertura do registro tem que abrir gradativamente para não causar pressão excessiva para quem está no extremo da mangueira, né? E após esticar bem a mangueira, dirige o jato para a base do fogo, né? Então como fazendo aí o combate. Aqui eu fiz um exemplo, mas dei uma sintetizada para ter uma ideia assim de que seria uma equipe razoável aí numa montagem de uma equipe, né?
Então é interessante, sim, na composição da equipe coloquei um chefe de equipe, um operador de válvula, que é alguém que vai abrir o registro, um homem de linha, que é a pessoa que vai ficar na linha de frente para fazer o combate, um auxiliar para estar auxiliando esse homem da linha de frente, né? E aí eu fiz assim mais ou menos aqui um passo a passo. O homem da linha, né, pega o esguicho, porque ele que vai estar no esguicho, então ele já pega o esguicho, corre a uma distância considerada da mangueira estendida. O seu auxiliar pega a ponta da mangueira, né, que está enhaduchada, que é aquela forma correta de lançar, lança ela correndo para ir de encontro até a pessoa que está com esguicho, né? Acopla os esguichos, né? Então lá na linha de frente já está pronto para uso. E ele já pede em água. Então o operador de válvula que vai estar atrás, ele já fez a conexão aqui no hidrante e vai fazer a abertura de água, né? Conforme a solicitação do homem da linha, conforme o chefe de equipe e tal, que vai fazer os gestos, mais pressão, menos pressão, e ali ele vai controlando, abrindo mais ou fechando mais o registro, né? Às vezes tem situações que é preciso montar dois lances, né, de mangueiras, né? Então aí já a composição ela já é um pouquinho diferente, mas eu coloco aqui como sugestão, né? Então tem mesmos cargos, né, as mesmas funções, chefe de equipe. Chefe de equipe é aquela pessoa que está de fora, que fica vendo os riscos da equipe atuando, né? Então é uma pessoa que fica só olhando, ele que pede avança a linha da direita, avança a linha da esquerda, recua, então ele dá os comandos ali na operação, né? Então, o operador de válvula, né? Como a equipe reduzida, o operador de válvula ele pode posicionar essa primeira mangueira, o auxiliar posiciona a segunda, né? Aí o auxiliar junto com o operador de válvula faz essa conexão, o auxiliar, o operador de válvula volta, faz a conexão aqui, fica no aguardo da abertura do registro, né? Enquanto isso, o homem do esguicho já correu com o esguicho, o auxiliar desse já faz a junção junto com ele, já fica aqui no apoio para dar suporte quando essa linha estiver pressurizada e aguardando o comando, né? Abrir o registro, né? Água, e aí pronto. A gente já tem praticamente uma linha com dois lances, né? Porque às vezes no comando, se você tem uma equipe grande, você pode, o chefe de equipe, né, pode falar assim, ó, eu quero que você monte uma linha com dois lances para a direita, uma linha com dois lances para a esquerda, né? Ou então ele pode falar, eu quero que vocês montem uma linha com três lances para a direita, porque às vezes o ponto é muito longe, vai ter que fazer uma subida, vai ter que fazer um acesso difícil. Então os comandos, assim, é bastante flexível isso, e é importante que a empresa em si, dentro da sua realidade, treine muito os seus funcionários dentro das funções e no próprio organograma lá da brigada de incêndio, estabelecer as funções, né, de cada um. Tem empresa, por exemplo, uma das empresas que eu atuo hoje, a nossa brigada, ela atua, uma parte da brigada atua na evacuação de emergência, a outra parte é mais voltada a primeiros socorros, e a outra a questão ambiental, né, quando tem vazamento de produtos químicos, e a outra é no combate a incêndio. Todos eles são treinados em todas as etapas, tanto na parte de incêndio, todo mundo vai junto, treina na de incêndio, quando tem a questão ambiental, todo mundo faz a participação de integração na parte de meio ambiente também. Mas em simulados a gente procura sempre já no próprio organograma lá tem assim as atuações elas são específicas, então uns 4 ou 5 fazem o abandono, uns 4 ou 5 fazem a questão houve um vazamento ambiental, vai lá se faz a vestimenta do risco ambiental e toma as medidas que são necessárias. A parte de incêndio já monta lance de mangueira, já pega extintor, já faz mais envolvido nessa parte. Mas logo que, às vezes, uma emergência, o assunto está envolvendo só incêndio. Então todo mundo parte para a área de incêndio, dá suporte, dá ajuda. Mas é interessante saber que você pode definir assim algumas estratégias na hora de montar uma equipe e tal, e o que cada um faz durante a realização das atividades, né? Acredito aqui que eu consegui esclarecer um pouco, né?
E aí tem assim, nesse mapeamento que eu fiz, eu coloquei, aí tem aqueles assistentes que sobram, né? Ou então que estão fazendo parte, que faz parte da equipe, eles auxiliam para garantir um bom fluxo da água na rede, né? Na tubulação, porque às vezes pode criar aqueles nós na mangueira, então ele vai lá e puxa para um lado, puxa para o outro, para permitir que tenha uma boa vazão, né? E ajuda também na parte de drenagem, colocando sempre as mangueiras depois do uso, fazer um bom escoamento dela, a drenagem e colocá-la na sombra para fazer a secagem. Aqui nós temos mais um exemplo, né? Auxiliar lança a primeira linha, apoia o operador de válvula, está falando um pouco do operador de válvula, né? Ele realiza a abertura do registro gradativamente. É uma coisa muito importante essa questão do operador de válvula, que é a pessoa que vai abrir o registro, porque se ele abrir o registro de uma vez, às vezes tem empresas que têm 8, 9 quilos, né, de pressão. Então ele pode, às vezes tem pouca gente na linha de frente fazendo o combate. Então ele tem um papel muito importante na dosagem de quanto ele está abrindo para garantir a segurança da equipe que está à frente quando ele realiza a abertura do hidrante. Esse é um ponto muito relevante também. Bom, aqui tem alguns aspectos, né? Técnica de prevenção com relação ao armazenamento de materiais. Manter sempre que possível substâncias inflamáveis longe de fonte de calor, de comburente, como no caso das operações de oxicorte, né? Então, manter longe, né, a fonte de calor desses locais, manter o local de trabalho com a mínima quantidade de inflamáveis, né, apenas a quantidade para o uso diário, para você reduzir a carga de incêndio, de ter materiais inflamáveis em excesso, possuir depósito fechado, ventilado, para armazenamento de inflamáveis e, se possível, longe da área de trabalho, proibir que se fume em áreas onde existam combustíveis inflamáveis. O cigarro poderá ser causa de incêndio de grave proporções, pois a condução de um dos elementos essencial ao triângulo do fogo, que é o calor, né? Manutenção adequada, instalação elétrica apropriada, fios expostos ou desencapados, né, descascados, devem ser evitados, pois podem ocasionar curtos-circuitos, que são a origem de focos de incêndio. No caso de instalações mal projetadas, poderão provocar aquecimento dos fios. Máquinas e equipamentos devem sofrer manutenção e lubrificação constante para evitar aquecimentos por atrito em partes móveis, criando fonte de calor. Procure conhecer as condições de segurança do seu local de trabalho. Não se esqueça de verificar a posição de todas as saídas, né? Tem aquela rota de fuga que está distribuída pelos setores. É importante também conhecer o funcionamento dos extintores e equipamentos de combate a incêndio e conservar sempre em condições de uso. Procure identificar as saídas de emergência e a localização dos equipamentos de proteção. Preocupe-se com a sua segurança. As portas corta-fogo dos edifícios servem para evitar a entrada de fumaça e calor na escada. Não asfixie com calço ou outros materiais, então mantenha livre, né? Procure conhecer as condições de segurança do seu local de trabalho. Não esqueça de verificar a posição de todas as saídas, né? É importante também conhecer o funcionamento dos extintores e equipamentos de combate a incêndio e os conservar sempre em condições de utilização. Procure identificar as saídas de emergência e a localização dos equipamentos de proteção. Preocupe-se com a segurança. As portas corta-fogo dos edifícios servem para evitar a entrada de fumaça e calor na entrada. Não asfixie com calço ou outros materiais. Não utilize materiais combustíveis ou inflamáveis dentro das escadas. Não utilize volume de carga elétrica superior à capacidade instalada. Evite o uso de benjamins, sobrecarregando uma única tomada. Fios descobertos sem isolamentos causam curtos-circuitos. Não utilize tomadas defeituosas, nem faça ligações elétricas improvisadas como gambiarras. Fusíveis, quando queimam, é sinal de que algo está errado ou com defeito. Nunca substitui por materiais improvisados. Não faça ligações diretas, nem reforce fusíveis. Faça periodicamente revisões das instalações elétricas.
Evite o acúmulo de materiais perigosos como papel, madeiras, tintas, plástico, etc. Cuidado com álcool, gasolina, removedor, ceras, aerosóis. Mantenha longe de fontes de calor. Não acenda velas em cima de objetos combustíveis. Nunca fume na cama e não jogue fora a ponta de cigarros acesa. Apague completamente os cigarros na lixeira. Ao sentir cheiro de gás de cozinha GLP, não risque fósforo nem acenda a luz. Você poderá causar uma explosão. Ventile bem o ambiente, abrindo as portas e janelas, evitando o atrito. Não solte balões, pois poderá provocar grandes incêndios. Dê passagens ao bombeiros em emergências, pode ser sua residência, né? Em caso de incêndio, ligue para 193 Bombeiros.